Hoje nós vamos ter a professora Simone, né, para dar uma palestra para a gente. Só duas palavras antes, né? Esse é a abertura, a primeira palestra do nosso webinário da PPG Mate, né? Que, como se diz, é um ciclo de palestras para a pós-graduação, sobretudo, para motivar o pessoal da pós-graduação, para ver novas linhas de pesquisa e também linhas de pesquisa já consagradas. Aí a gente vai, né, convidar palestrantes de fora e também palestrantes da casa. Então, para fazer uma média, nós temos hoje, né, vamos receber com prazer a professora Simone Bruschi, que é professora da casa, licenciada agora, né, e está nos Estados Unidos. Então, a professora Simone é bem conhecida. Vou fazer muito breve apresentação, então. Doutorado pelo ICMC USP, né, onde eu a conheci também. Pós-doc na Universidade Complutense de Madrid. Tem um outro pós-doutorado no George Washington University. E atualmente colabora, né, como professora também no George Washington University. E a área de pesquisa é equações diferenciais parciais, na parte da dinâmica. E hoje ela vai falar sobre Price Formation Models, modelos de formação de preço. A palavra é sua, professora Simone. Obrigada. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Isso. Ops, acho que não é essa. Só um minuto. Ok. Aqui. Não estou acertando qual que é o arquivo que eu tenho que compartilhar aqui. Só um minutinho. De novo, vamos lá. Parece que não vai o arquivo correto. Bom, vou usar esse daqui mesmo. Aqui, achei. Full screen. Okay. Vocês estão vendo o arquivo? Estamos vendo. Introduction, Leslie Lyons. Pronto, já é a primeira página. Na apresentação, na tela inicial. Eu queria agradecer ao convite, né, do professor Carlos e do professor Matufu, para participar do webinário, desse ciclo de palestras. É um grande prazer falar nesse webinário, uma vez que eu estou afastada e voltar a ter contato com o pessoal daí, da UNB. E esse trabalho é um trabalho que eu comecei a desenvolver com a professora Maria Pia Gualdani. Ela era professora aqui da George Washington University e atualmente ela é professora na Universidade do Texas, em Austin. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de formação de preço. Tem um trabalho clássico do Lazare Lyons, chamado de Mean-Field Games, de 2007. Eles comentam sobre problemas e teorias de jogos, né, onde você tem um número finito de jogadores, mas um número pequeno. E quando esse número de jogadores ele aumenta, ele vai para infinito, é o que eles chamam de Mean-Field Games. E um dos exemplos é o modelo de formação de preços. O mercado, esse modelo de formação de preços, ele é para a formação de preço de um único bem ou um objeto ou alguma coisa nesse sentido. E o mercado ele é dividido em dois tipos, que são os compradores e os vendedores, né? Então, a gente tem uma função FB, que é a função densidade de compradores, e
a função FV, que é a função densidade de vendedores. O modelo, a gente tem uma equação para a função densidade de compradores, ela é dada pela derivada no tempo da densidade de compradores. Aqui a gente tem um coeficiente de randomicidade. Aqui a gente tem uma parcela da equação que é a do Laplaciano, certo? E isso é a derivada no tempo, menos sigma quadrado sobre 2, a derivada segunda x é a variável preço, ela é igual a esse coeficiente lambda de t, e aqui a gente tem a distribuição delta de Dirac localizada em P de t menos A. Esse lambda é o fluxo de compradores e vendedores. E a distribuição delta, ela é localizada em P de t menos A. O valor A, ele pode ser pensado como uma taxa de transação, ou a gente pode pensar o 2A como sendo o spread entre a compra e a venda, certo? E qual que é a ideia? A ideia é que esse fluxo de compradores e vendedores, ele é multiplicado pela delta em P de t menos A, porque se um comprador comprou um determinado bem, mas ele tem um custo de transação, na verdade ele pagou P de t mais A, certo? Então agora ele tem o bem e pagou P de t mais A. Quando que ele vai voltar, ele vai pensar em vender? Ele vai pensar em vender quando esse preço for maior que P de t mais A. Então, daí ele entra na equação dos vendedores com a distribuição de delta localizada em P de t mais A. Reciprocamente, se você tem um vendedor, ele vendeu por P de t, mas ele tem um custo de transação A, ele recebeu P de t menos A, então ele volta a ser comprador quando o preço for menor que P de t menos A, certo? Então a delta é localizada em P de t menos A para os compradores, por causa dessa questão, e nos vendedores a delta é localizada em P de t mais A. A densidade é maior ou igual que zero. Ela é igual a zero no caso dos compradores se o preço for maior que P de t. Então, se o preço for maior que P de t, você não tem interesse em comprar. No caso dos vendedores, a densidade de vendedores é maior ou igual que zero, e o vendedor, a densidade de vendedores é zero se o preço for menor ou igual que P de t. Essas duas equações, elas estão acopladas pelo que a gente chama de fronteira livre. A fronteira é o valor P de t. É uma fronteira dinâmica, ela não é uma fronteira rígida como a gente está acostumado. Eu coloco condição de Dirichlet homogênea em determinada região do plano, ou eu coloco Nesse caso, a gente seria uma condição de Dirichlet, porque no preço a função densidade é zero, que é o equilíbrio entre compradores e vendedores, mas ela muda conforme o tempo muda, que é a dinâmica do preço, certo? Então, a gente tem esse sistema que é acoplado pela fronteira livre. E o lambda, como eu falei, é o fluxo de compradores e vendedores. Então, ela é a variação da densidade de compradores ou de vendedores, dependendo do sinal em qual das equações a gente coloca, e é a variação em relação ao preço, que ele vai deixar de ser comprador e passar a ser vendedor de acordo com a variação do preço no valor P de t. Então, esse daqui é um modelo que foi proposto por Lars e Lyons, e ele é um mean field games, porque a gente tem uma quantidade grande de agentes no mercado. Nesse caso, como em geral, se supõe que todos os agentes têm acesso às mesmas informações e têm comportamento racional. Então, essas são as condições para ter esse sistema. A gente tem uma equação para densidade de compradores, uma para densidade de vendedores, mas a gente pode
acoplar as duas equações numa única, considerando a densidade como sendo a F, como sendo a densidade de compradores menos a densidade de vendedores, e aí a gente tem a equação para essa função, que é o balanço entre compradores e vendedores. E considerando a função F, então, aí a gente tem a fronteira livre, que é o P de T, que é o preço acordado. Então, a densidade no P de TT é igual a zero, que é a hora que você tem o match entre os compradores e os vendedores. A F ela é positiva se o preço for menor que P de T, porque você tem interesse em comprar, e ela é negativa se o preço for maior que P de T, porque daí são os vendedores que estão interessados. Esse é o modelo. Nesse trabalho do Lars e Lyons, de 2007, eles mostraram existência global, quer dizer, que existência para todo o tempo de solução para esse problema do valor inicial. Então, a gente considera a equação, considera num instante inicial uma distribuição de densidades de compradores e vendedores, de acordo com o preço, e aí eles mostraram que se essa função condição inicial for suave, e eles pedem que tenha um decaimento no infinito, que é ser limitada por C dividido por 1 mais a norma de x. Então, quando o x vai para infinito, a gente tem esse decaimento. Nesse caso, mostrou existência e unicidade de solução global, existência para todo o tempo, e que essa função ela também mantém a mesma propriedade da condição inicial, que é o decaimento no infinito. Eles mostraram esse resultado. Eu vou comentar um pouquinho sobre os pontos de equilíbrio, antes de falar dos outros artigos. Quando a gente olha os pontos de equilíbrio da equação, a gente está olhando soluções que não variam com o tempo. Então, a derivada no tempo é zero, e se ela não varia com o tempo, o preço também permanece constante. Então, considerando a equação anterior, a gente tem que o FT, que é a variação no tempo, é zero, a variação do preço não existe, o preço permanece constante, então o P de T é uma constante que eu vou chamar de P0, e aqui a gente também tem que o preço está fixo. Aí, nesse caso, a equação dos pontos de equilíbrio é dada por essa expressão. Aí a gente tem a derivada no tempo aqui, que é zero. O preço permanece fixo com uma constante P0. Quando a gente vai olhar essa equação dos pontos de equilíbrio aqui, se o x for menor que P0 menos A, se ele estiver entre P0 menos A e P0 mais A, ou se ele for maior que P0 mais A, a distribuição delta de Dirac, ela não tem influência nenhuma. Então, a gente tem que a equação ela se torna fxx igual a zero. Ou seja, em cada um desses trechos, a função de equilíbrio ela é linear, certo? Considerando as condições de continuidade, para considerar em cada trecho a linearidade, e olhando no P0 menos A e no P0 mais A, quando a gente considera isso, a gente tem a relação entre a derivada segunda e a derivada primeira, ela é dada pela delta de Dirac. Então, aí a gente tem que a derivada primeira, ela vai ser uma função múltipla da função Heaviside, e nesse caso, a solução, a gente pode considerar ela como, a gente sabe que ela é uma função linear por partes, considerando como translação, que ela é invariante, a derivada envolve somente a derivada, a gente não vai ter problema com a translação, transladando para o preço zero, aqui está faltando uma linha, que a figura sobrepôs a expressão do equilíbrio, eu não percebi que estava sobrepondo. A gente tem aqui a equação que ela é linear nesse trecho, ela é esse coeficiente, o ρ é um parâmetro, entre menos A e A.
Para x menor que a densidade é positiva, igual a ρ, que é esse trecho aqui, e para x maior que a densidade é menos ρ, analisando a solução desse problema, considerando a translação para o zero, e aí os equilíbrios transladados para um P0 genérico, certo? O que é importante notar é que os equilíbrios, eles são funções ímpares. E é interessante que o conjunto das funções ímpares, ele é invariante pela equação. Então, tem trabalho relacionado a soluções simétricas, no sentido de paridade da solução ser ímpar ou não, certo? Então, esses daí são os pontos de equilíbrio. No problema original, se considera que o preço ele pode variar em R, então a gente tem um domínio ilimitado, mas existem trabalhos também sobre domínios limitados, e no caso de considerar domínios limitados, considera-se a condição de fronteira de Neumann homogênea nos extremos do intervalo. Por que Neumann homogênea? Porque daí a gente não tem fluxo de compradores e vendedores na fronteira, certo? Eu vou citar 3 trabalhos sobre resultados com domínios limitados, onde o preço está num intervalo. Esse trabalho, ele tem uma estratégia de, ao invés de considerar a função delta em P de T mais A e menos A, ele considera em um A barra, e esse A barra, ele está relacionado com o valor do preço, mas ele funciona como se fosse um break para o preço não chegar na fronteira. Então, ele evita com que o preço chegue nos extremos do intervalo. E eles mostrarão, nesse caso, a existência global e unicidade de soluções para esse caso, onde considera um break para o preço não chegar na fronteira. Tem o trabalho da Maria Gonzalez, da Maria Gualdani, que é somente sobre soluções simétricas, né, ímpares. Elas mostram nesse trabalho que o conjunto das funções ímpares, ele é invariante nessa equação, então você começa com uma condição ímpar, a solução continua sendo uma solução ímpar, e elas mostraram nesse caso que os equilíbrios eles são assintoticamente estáveis, considerando somente condições iniciais ímpares, né, funções ímpares. E nesse outro trabalho também sobre domínios ilimitados, que é dinâmica assintótica, elas conseguem reescrever o problema. Para quem trabalha com semigrupo, elas reescrevem o problema numa parte linear mais uma parte não linear, onde a parte da fronteira livre ela não aparece na parte linear. Então, elas conseguem utilizar a teoria de semigrupo e escrever as soluções, nesse caso, e trabalha também com uma variedade invariante, que é exponencialmente atratora. Elas mostram que o espectro da parte linear ele tem um gap grande, então daí consegue colocar uma variedade invariante que vai ser exponencialmente atratora, né, de dimensão finita. Então, esses trabalhos são para domínios limitados, onde você considera que o preço ele varia dentro de um certo intervalo. Para domínios ilimitados, eu vou citar esses 2 trabalhos aqui. Um deles, eles olham as soluções como curvas de nível de um outro problema, então uma técnica completamente diferente. E no outro trabalho, eles mostram também o comportamento assintótico do preço. Se a densidade de compradores e vendedores ela for igual na condição inicial, o preço ele vai convergir com ordem de 1 sobre raiz de t para um preço fixo, né? Vai ter uma atração. E no caso em que a densidade de compradores e vendedores ela é diferente, então aí o preço diverge com ordem de raiz de t para infinito.
E aí eles mostram esses resultados. E em um deles, eles têm a existência global, mas a existência global está relacionada com a regularidade do preço, certo? Então, tem esses dois trabalhos para domínios ilimitados. Também para domínios ilimitados, agora entrando no que a gente estava querendo trabalhando, a Maria Gonzalez, a Maria Galdani e o professor Sola Morales, eles introduziram um novo termo na equação que eles chamam de Trending Depending Price Formation. Por que Trending Depending? Porque na equação foi adicionado um termo em que o comportamento do preço, ele influencia, ele é parte da equação. Então, a gente tem um coeficiente que é um parâmetro R, e aí tem a variação do preço, ele está influenciando na densidade de compradores e vendedores. Então, o preço, ele volta a realimentar a equação, né? A variação do preço. Esse modelo, quando R é zero, a gente recupera o modelo clássico de Lares e Lyons, e dependendo do valor do R, se ele é positivo ou negativo, a interpretação é que a gente vai ter um mercado mais conservador ou um mercado mais agressivo, certo? Qual que é a ideia? Quando o R é positivo e o preço ele está crescendo, o R é positivo e o preço está crescendo. Então, esse coeficiente aqui, ele é um coeficiente negativo. Então, a variação do preço, ele tem um impacto, a variação da densidade, ele tem um impacto negativo em relação ao modelo anterior. A função, ela vai ser decrescente. Decrescente em que sentido? Você tem, no caso do preço crescendo e o R positivo, você tem menos compradores, você tem que alguns compradores saem do mercado, porque o preço está crescendo, e alguns vendedores entram no mercado, que aqui a gente tem as deltas, ela é a soma das duas deltas. Então, você tem vendedores que saem e novos, como que é? Alguns compradores saem porque o preço está crescendo e novos vendedores entram. Se o preço a variação do preço é negativa, aí o impacto é ao contrário. A gente tem que novos compradores entram, porque o preço está decaindo, e alguns vendedores saem porque o preço tá caindo. No caso do R negativo, a gente tem um mercado agressivo, que seria o comportamento ao contrário. E a ideia nesse caso, nesse trabalho, eles estudam a estabilidade e a bifurcação das soluções. Qual que é o impacto de você ter essa dependência na variação do preço na equação? Então, o que eles mostraram foi que, considerando a linearização, aqui tem uma série de simplificações que, quando se trabalha com domínios ilimitados, o preço pode variar livremente, você pode fazer a translação da fronteira livre para x igual a zero. Então, aí você localiza a fronteira no x igual a zero. E, em função disso, você tem a variação do preço dada por essa expressão que está na equação. Ela é a derivada segunda da função dividida pela derivada primeira no preço zero. Essa é a relação entre colocar a fronteira livre e trazer a fronteira para o zero. E aqui a gente tem umas simplificações que é considerar alguns parâmetros na equação como sendo 1. Então, isso é dessa equação. Considerando a linearização, a gente vai considerar um equilíbrio, que é o W1, e escrever a solução como sendo a solução equilíbrio mais um epsilon vezes uma g. Quando se vai considerar a linearização,
supõe que é solução, usa que é equilíbrio, obtém a expressão, divide por epsilon, faz epsilon ir para zero, e aí a gente obtém que a G deve satisfazer essa equação aqui, que é a equação 8, certo? E aí mantendo o fato de que a gente está com a fronteira livre agora localizada no zero, o preço agora é zero, a WC0 no zero implica que a G também seja, certo? Então aí a gente tem essa condição sobre a G, no caso da solução de equilíbrio, da linearização ao redor daquele equilíbrio. Considerando o operador da linearização, o que eles mostraram é que para a linearização, se o R, o parâmetro R, que pode variar entre uma parte negativa e uma parte positiva do conservador ou agressivo, mesmo assim, nesse intervalo, todos os autovalores permanecem com parte real menor ou igual que zero. Então, não tem um grande impacto na estabilidade se o R variar nesse intervalo. Esse R0 ele está relacionado com uma conta, ele é aproximadamente 9,36 e nesse intervalo todos os autovalores permanecem com parte real menor ou igual que zero. Quando o R é igual a menos 1, tem um autovalor que passa a ser positivo, né? E quando R é igual a R0, tem um par de um autovalor complexo que vai cruzar o eixo imaginário da esquerda para a direita. Então, a parte real dele vai se tornar positiva. Então, a gente tem perda de estabilidade para o problema linear nesses dois pontos aqui, no caso do conservador com R0 e no caso do agressivo no R igual a menos 1. A técnica utilizada para estudar os autovalores e as autofunções nesse problema aqui foi separar a função G em parte par e parte ímpar. A parte ímpar, ela não tem nenhum impacto o R, ela é livre do parâmetro R. Então, o parâmetro R, ele só tem um impacto na parte na parte par da autofunção. E aí, nessa parte é que a análise é feita e se obtém esses dois valores, certo? Eu estou falando do problema linear. Nesse trabalho, eles fizeram algumas simulações numéricas para comprovar esse tipo de comportamento, porque não tem resultados de que a solução do problema original e a solução do problema linear, elas ficam próximas. Então, você sabe que nesse caso aqui você tem autovalores positivos ou com parte real positiva, mas você não sabe que a solução do problema original e a solução da linearização, elas estão próximas para garantir que elas vão ter instabilidade. Então, eles fizeram as simulações numéricas para verificar que está coerente com o que foi obtido no caso da linearização, certo? O que a gente propõe, nesse modelo que eles fizeram, eles colocaram que é o parâmetro vezes a variação do preço naquele instante. O que a gente pensou em fazer foi, ao invés de considerar a variação do preço, considerar uma derivada fracionária do preço. Ao invés de considerar a derivada clássica, considerar a derivada fracionária. E aí a gente tem duas derivadas fracionárias conhecidas. Uma delas é a de Riemann-Liouville. Nessa definição da derivada fracionária de Riemann-Liouville, a definição ela é dada quando o alfa está entre esses dois inteiros, n-1 e n, a gente tem um fator da gama, da função gama, e é a derivada de ordem n desse expressão integral aqui, certo? Quando o n é inteiro, a definição é a definição clássica. Claro que esse operador ele é linear,
E no caso do Riemann-Liouville, quando o alfa ele tende para o extremo inferior do intervalo, a derivada de Riemann-Liouville ela é a derivada clássica de ordem n-1. A outra derivada fracionária que é conhecida é a derivada fracionária de Caputo. E na derivada fracionária de Caputo, ao invés de considerar a derivada de ordem n da integral, considera-se a integral da derivada de ordem n. Então, a derivada de ordem n da função ela está dentro da integral. Nesse caso da derivada de Caputo, e também quando o n é inteiro, coincide com a derivada clássica. Nesse caso da derivada de Caputo, a propriedade que interessa para a gente é que quando o alfa tende ao extremo superior da variação entre os dois inteiros, ela é a derivada clássica de ordem n. Então, para substituir aquela derivada de ordem 1, que aparecia no primeiro modelo do Trend Independent, a gente vai considerar a derivada de Caputo e trocar pela derivada fracionária e considerar o alfa. A ideia é que o alfa, quando tende a 1, a gente teria recuperado o modelo anterior, certo? Então, a gente considerou um novo problema. Esse problema agora, nesse termo, ao invés da derivada primeira, a gente colocou a derivada fracionária, certo? Agora, tem um problema com a derivada fracionária, é que ela não leva em conta apenas aquele instante, ela leva em conta a história toda de preço, desde o instante zero até o instante t. Se eu voltar na definição, tem um índice que se coloca também na definição das duas derivadas, que é o extremo inferior da integral. Então, tem uma dependência aqui da derivada com relação ao a aqui. No nosso caso, a gente vai considerar o a como sendo zero, que seria a hora que aquele bem começou a ser negociado. Então, você tem uma história de preço desde o instante zero. E para colocar o problema do valor inicial agora, que não é mais um problema do valor inicial simplesmente, a gente dá uma densidade inicial, distribuição de vendedores e compradores no instante t0, e a gente tem que dar a história de preço desde o instante zero até o instante t0 para fazer sentido considerar esse problema, certo? E nesse caso agora a gente tem um problema com memória, porque a gente precisa de toda a história do preço até o momento que você está analisando, certo? O que a gente fez? Considerou o instante t0 como sendo zero e a gente foi tentar analisar a existência de solução. Então, nesse caso do t0 igual a zero, a gente não precisa colocar a história do preço, a gente vai construir a história do preço desde o instante zero. Eu vou chamar de PI o preço inicial da distribuição, e FI a distribuição inicial. Aí a gente tem os coeficientes lambda da equação e a expressão do preço dada em função da distribuição de densidade F, certo? E para mostrar a existência local, o que a gente fez? O argumento é um argumento de ponto fixo, como tem algumas outras provas também que utilizam o argumento de ponto fixo. Como a gente trabalha com argumento de ponto fixo, a gente tem que ter um espaço de funções, vai ter um operador que vai ser definido nesse espaço de funções. A gente vai colocar algumas condições nesse espaço de funções que é o domínio, de tal forma que o operador ele esteja definido naquele espaço a valores no mesmo espaço. Então, quais são as condições que a gente coloca? A gente coloca umas certas condições de regularidade da função densidade próxima do valor inicial.
Isso não é problema, porque a delta ela está localizada em mais A e menos A, então ela está longe do valor inicial. Então a gente tem umas certas condições de regularidade para a função e mais outras, em geral, né? Próximo do valor inicial são as condições de regularidade. A gente pede algumas condições de limitação para a função e para a derivada, e aqui num intervalo ao redor do preço inicial e por um certo intervalo de tempo, certo? Aí, como é considerado o operador que a gente vai trabalhar? Dada uma função definida no espaço, nesse intervalo, nessa variação de tempo, a gente considera a função preço dessa densidade de x de t e considera o lambda, que é o fluxo, que é a variação em x da função. E aí a gente considera a equação usando o preço e o lambda. Então, na equação original, a gente tinha o lambda e o preço da própria função. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem a equação considerando o preço e o lambda da função f que foi dada. Aí a gente resolve esse problema usando a fórmula de Duhamel e mostra que a solução desse problema ela vai estar dentro do espaço de funções que a gente começou. Se necessário, diminuindo b e diminuindo o tempo t. Certo? Então, para fazer a função voltar para o espaço, a gente coloca as condições e, se necessário, a gente precisa diminuir o b e o t. E usando isso, também a gente pode mostrar, a gente mostra que é uma contração também, com algumas contas, se precisar, a gente diminui o tempo, e com isso a gente tem a convergência. Então, a gente tem existência local, porque ela vai existir por um certo tempo finito, e existência e unicidade local, certo? Então, a gente tem esse resultado. Esse é o resultado que a gente tem. No caso do T0 não ser zero, a gente vai considerar a continuação de soluções. Então, a gente tem a distribuição no instante em que terminou, começando em zero, e a história do preço até o preço T0. E aí a gente pode pensar na continuação de soluções, certo? Existem várias outras questões em aberto ainda para a gente trabalhar, muito trabalho pela frente, que é considerar a existência global de soluções, se a solução vai existir para todo o tempo, para t maior ou igual que zero. Pensar na continuidade com respeito ao dado inicial, se a gente está pensando em estabilidade, para ter estabilidade, o mínimo que a gente precisa é continuidade com relação ao dado inicial, senão não faz sentido falar em estabilidade. Pensar na estabilidade das soluções estacionárias, né, as linearizações, e considerar as simulações numéricas para esse problema. E quem está trabalhando com isso com a gente é o professor Zhao e a Jin da GW. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. O que a gente começou a especular foi a questão da estabilidade, do mesmo jeito que no trabalho da Gonzalez, da Gualdani e do Sola Morales, eles trabalharam com a linearização. E aí os problemas já começam a aparecer. Por quê? O que vai acontecer nesse caso? Considerando o mesmo tipo de argumento, né, faz a translação para o zero, a gente tem essa equação, que é a equação 15, vai escrever a linearização ao redor do equilíbrio. Quando a gente propõe a solução desse tipo, divide por epsilon, passa o limite, a equação que a gente tem para G é essa nova equação, que é a equação 16. Certo?
E aí, o que que acontece na equação 16? A gente tem uma dependência explícita de tempo na parte da integral. Então, o que no caso do trending depending, colocando apenas a variação do preço, aparecia aqui a derivada segunda da g, no nosso caso, vai ter a integral do 0 até t da derivada segunda. E essa expressão aqui, com o tratamento clássico, que é pensar na solução como sendo exponencial vezes uma função, e essa parte aqui ela vai depender do t. Então, para isso não funcionou. E aí, o nosso próximo passo foi, ao invés de considerar a história toda, desde o 0 até o t, para tentar entender o que está acontecendo, a gente tentou considerar um intervalo de tempo fixo de memória. Então, a gente considerou um parâmetro t, ao invés de olhar toda a história, a gente olha só o período t anterior, tal anterior de tempo. E aí, nesse caso, a nossa equação da linearização agora é a integral, mas considerando só de t menos tal até t, porque agora a gente está olhando só um intervalo de tempo anterior. Nesse caso, é possível considerar procurar a solução da forma exponencial vezes função, certo? Vezes a função h. A função h, nesse caso, agora ela vai satisfazer essa equação e não existe mais o problema da dependência em t. Apesar da dependência em t aparecer explicitamente aqui na equação 17, nesse caso, para esse tipo de g, a integral agora não tem mais, no passo seguinte, quando você vai olhar a equação para h, ela não tem mais dependência em t, que é o que acontece no outro problema. Essa parte da integral da equação para h, ela depende do tal e do lambda explicitamente. Então, o que a gente fez foi estudar o problema, considerando esse problema aqui, ele é similar ao problema do trending depending, e no caso do preço P' apenas, e aí a gente incorpora esse termo da integral aqui como uma função de lambda e considera a interseção, e o que a gente obteve foi um comportamento similar ao problema anterior, mas dependendo do tal agora, certo? E o que a gente está trabalhando é como que a gente, mexendo com o tal, consegue entender o que acontece com a memória toda, né? Porque no caso da memória toda, quando você está evoluiu só um tempinho, pouco de tempo, o tal tem que ser pequeno. Quando você tem uma evolução longa de tempo, aí a ideia é considerar o tal grande. Então, você tem diferentes tamanhos de tal nesse caso, certo? E, como eu disse, a gente tem uma série de dificuldades e vários problemas ainda para resolver. E é isso que eu gostaria de contar. Então, obrigada.